Evangelho no coração. Manhã do dia 31 de agosto do ano de 2020. Como é bom estar aqui em mais uma manhã. É um encontro fraterno que nos irmana em torno da mensagem viva do Evangelho. Instante de oração, meditação, preparação para o que nos aguarda em termos de trabalho e renovação. Allan Kardec nos ensina no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo Pedi e Obtereis, que está no pensamento o poder da prece, que por nada depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. O nosso episódio de hoje, o voo para a imensidade. Vamos refletir e orar em torno do capítulo 28 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Preces Espíritas. Hoje, o item 40. Prevendo próxima a morte. Allan Kardec abre a manhã dizendo: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea, ainda se não extinguiu de todo, e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Espiritualizado, o espírito desvincula-se gradativamente da ilusão da matéria. No momento do seu desenlace, tudo se faz, o fenômeno se produz de uma forma natural, sem trazer perturbação moral. Ao contrário daquele que deposita no mundo terreno todas as suas expectativas. Um exemplo. No relacionamento, quando verificamos ou procuramos no próximo um companheiro de luta que está vivendo o mesmo processo que nós outros no aprendizado, todas as suas faltas para conosco não são levadas à conta que possa trazer uma perturbação. Diferentemente, quando depositamos no próximo a nossa felicidade, o nosso bem-estar, pessoalizamos a relação. Qualquer coisa que ele fizer que não estiver de acordo com o nosso modo de entender, ao nível da justiça, da harmonia, do amor, significa um tsunami, um vulcão que entra em erupção. Da mesma forma, no instante da desencarnação.
E quando nós estamos lidando com esse fato, com um terceiro, o espírita oferece a prece, a orientação, para que tudo aconteça de uma forma mais tranquila possível. Essas notas consoladoras funcionam se o indivíduo nesse momento realmente estiver sensível. Mas imagine se a vida toda ele for insensível. Ele vai ficar sensível só no momento da morte? Como se a bênção papal será suficiente para levá-lo ao paraíso? Isso nos convoca para uma conversa especial. Não adianta enchermos as nossas palavras de evangelho, pronunciamos adocicando para vender uma imagem que somos puros, virtuosos, se no dia a dia nós não estamos fazendo por onde. Então os descompassos, os desconfortos, as dores têm a ver com a nossa maneira de proceder. E na hora da desencarnação, é justo, é legítimo pedir que alguém venha nos socorrer. Mas o que nós fizemos para contribuir? Então eu estou falando da desencarnação de terceiros, também estou falando de desencarnações que você já teve e não se lembra, e também falo da próxima desencarnação, que possa estar longe, mas não esqueça que ela está a caminho. Pode ser daqui a alguns minutos, umas horas, você pode desencarnar daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos ou daqui a algumas décadas, mas está vindo na sua direção. Por que nós estamos estudando esse texto? E agora nós vamos tomar fôlego, porque o objetivo desse encontro é divulgar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um estudo, é uma reflexão, é uma oração. Que Allan Kardec agora tenha espaço e nós possamos ouvi-lo. Vamos lá? Kardec diz assim, numa oração: meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita. E por isso mesmo, não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que, quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, e que dentro, em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo, permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará. Nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos.
apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas ou as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça, e tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem, que não fiz, me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Se soou sem dilação possível a minha hora, levo comigo o Consolador, pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. A felicidade dos eleitos. Aqueles que trabalharam tanto. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade, sem mescla, partilha tão só do justo por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança e que, pelo trabalho, alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão os espíritos bons e o meu anjo de guarda, aos quais dentro em pouco verei, como eles me veem. Sei que, se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também, Senhor, que eu vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenham a reprochar-me, meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar, sem pena, os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixes falir nesse momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé
se reanime se vier a abalar-se. Respirando profundamente, sensibilizados com uma oração de um homem probo, reto, justo, misericordioso, sensível, sensato, prudente. Uma oração verdadeira de um homem de bem. Uma oração que acalma a si mesmo e que enche o peito de esperança, pois é uma oração luz, uma oração que dialoga com a verdade, sem peia, sem mácula, sem negociações, sem cumplicidade com a imperfeição. Se nós treinássemos essa oração, caracterizada como uma oração para alguém que está partindo para a vida verdadeira, para o voo na direção da imensidade, se exercitássemos de alma e coração dia a dia, nós estaríamos dando um passo para o desapego, para a maturidade, dando ao Evangelho a notoriedade que há de nos trazer felicidade. É a prática do Espiritismo na sua mais pura expressão. É essa oração. Você já passou por essa oração, tendo o Evangelho segundo o Espiritismo em sua casa? Talvez lemos dizendo assim: isso aqui é para quem está próximo da desencarnação. É o título, prevendo próximo à morte. Mas observe, o Evangelho pelas manhãs que a FEAC prodigaliza no canal Gênesis. Estamos caminhando para 130 encontros. O que nós fizemos em todos esses momentos sagrados? A não ser preces pedindo apoio, proteção, força, entendimento, mas também para dialogar com o sentido da vida, o real, verdadeiro objetivo da nossa encarnação. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. E o progresso punjante dialoga com o despertar da consciência, com um planejamento para a travessia, com colocar na bolsa todos os recursos que precisamos, encher o coração de coragem, de amabilidade, de mansuetude, mas de fé, de esperança, de estoicismo, de trabalho permanente, conscientes que essa travessia ela é na Terra muito curta, passa muito rápido. E observe como nós nos perdemos supervalorizando aquilo que passou, descuidados do que advém. Eu dei um exemplo no início, repito.
Uma criança, quando bate na sua porta e te chama de bobo, você não acha tão bonitinho? Pega na bochechinha dela e fala: que gracinha! Olha! Por que você dá um pesteleco na bochecha de um adulto que te chama de idiota? Qual a diferença da palavra? A diferença está no peso que você dá. O Evangelho é um convite para o mergulho em si mesmo. Conhecendo as nossas tendências, vamos descobrir uma tônica importante para o orgulho e para a vaidade. Jesus diz assim: sede prudentes como as serpentes e seja brandos, puros como as pombas. Olha que interessante. Serpente no sentido do cuidado, olhando para a serpente nesse tom do texto, o contexto diz: a serpente é um animal de Deus. Senão ela não tinha sido criada. Ela foi endemonizada por uma outra faceta, uma outra figura de representação. Mas a serpente é um animal que vive em busca da sua conservação. Por que ela tem o veneno? Para se proteger diante das disputas na selva. Não é assim? Se você não mexer com a serpente, ela cumpre o papel dela na obra da criação com beleza, com perfeição. Vamos lembrar do símbolo da Naja, a serpente que vamos encontrar na região do Egito, por exemplo. Quando a Naja arma para dar o bote, ela o faz porque ela está se sentindo ameaçada. Não é verdade? Então, a serpente está, na verdade, como nós outros, sendo chamados para evoluir e usar os recursos para se proteger. A serpente não é um animal satânico. Então Jesus utiliza do símbolo da serpente para falar sobre prudência, inteligência, cuidado, planejamento. E aliás, a serpente, ela vai em busca da presa quando ela tem fome. Diferentemente, ela não faz, ela fica aninhada lá, no cantinho dela. Somos nós, na evolução. Buscamos alimento, precisamos de usar dos recursos. Então, ser prudente foi Jesus quem utilizou, mas ao mesmo tempo simples, ao mesmo tempo cuidadosos, ao mesmo tempo sensíveis, amigos, fraternos. Na evolução, na Terra, reencarnados, nós estamos num constante convite para uma autoanálise, como a serpente que está lá, toda enroladinha no cantinho dela. Os nossos potenciais energéticos. Agora, este é o movimento de reflexão. Daqui a pouco, sairemos para trabalhar. Nós vamos nos desenrolar. E aí vamos nos impulsionar com uma força que nós cultivamos. A bateria que foi alimentada, a energia. Temos que trabalhar com muita inteligência. E a travessia da reencarnação é muito rápida. Então não supervalorize o mal que te visitou. Olhe para frente. Seja o coração sensível que está olhando para o futuro. Então, se uma criança te chamar de bobinho, olha para ela com a bondade que você sempre fez.
mas também não com a infantilidade de acreditar que ela sempre vai ser uma criancinha. Ela vai aprender, ela vai crescer, ela não será sempre inocente. E você pode contribuir para que a criança seja madura, respeitando os ciclos dela. O que nesse mundo atual a gente não vê. A criança é desrespeitada nos seus ciclos de aprendizado, a começar por dentro de casa. O pai coloca a criança para ver cenas desagradáveis na televisão em qualquer momento. Só para dar um exemplo, porque ela também está plugada na internet, você pode encontrar outras formas de entender esse convite para perder a inocência. Mas que as coisas sejam feitas dentro do tempo certo. Da mesma forma que o adulto que hoje possivelmente te maltrata, imagine um pai que é destratado. O pai cuidou do filho a vida toda. Aí ele fica velho. Na hora que ele precisa, teoricamente, da retribuição do filho, o filho pisa nele, tripudia. Então nós somos convidados a cuidar da criança, somos chamados para cuidar do jovem e somos cuidados para cuidar do ancião. A criança, o jovem e o ancião estão dentro da gente. Se você começar a trabalhar com foco no aprimoramento pessoal, o que estiver fora não vai te abalar. Aquele que está hoje com 40 anos maltratando o pai, daqui a 30 ele vai ser avô. E ele vai recolher o que ele estiver fazendo para o pai. É da lei. Não que necessariamente o filho dele, o neto dele, vai fazer o mesmo que ele está fazendo. Mas a vida pode maltratar jogando ele numa cama. Ele pode não ter o dinheiro para comprar o remédio. Ele pode sofrer na fila. Ele pode passar por N coisa, porque a vida devolve tudo que a gente faz. Não tem jeito. Então, aquela música que o Sérgio Reis trouxe como uma reflexão popular, que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de um pai, é a mais pura verdade. Nesse mundo de contradições, onde nós não valorizamos o bem que nos foi oferecido pelo semelhante. Para terminar, todos estamos sendo convidados para ressignificar a vida. Essa prece de Allan Kardec, que foi lida aqui na sua íntegra, que é o item 41 do Evangelho, para nós espiritistas não deve ser simplesmente um texto que a gente vai aprender para orar para alguém que está desencarnando. É uma prece que a gente está fazendo é para nós mesmos que estamos desencarnando. Você está se preparando para o momento decisivo que o Chico Xavier chamava carinhosamente da grande mudança. Então nós estamos sendo, nesse momento, chamados por Deus para sermos brandos, humildes, carinhosos, respeitosos. Vamos nos desvincular da matéria, da ilusão. Não fique esperando que o outro te bata palma, ou que reconheça. E também não para a sua vida porque o outro te desconsiderou, virou as costas para você. A felicidade do ser não pode estar na mão de ninguém a não ser de si mesmo. Agora é muito bom a gente caminhar com quem a gente tem afinidade e que está vibrando na mesma faixa. É muito bom. É muito bom. Mas se a gente está caminhando sozinho, é porque não merecemos ainda. Mas graças a Deus temos os anjos guardiões. Eu estou usando a expressão do Evangelho porque foi da época. Porque na verdade não existe anjo. Anjo representa mensageiro. Então nós temos mensageiros amorosos
que estão nos abraçando nesse momento e dizendo: tenho confiança e vamos adiante, porque a vida espera que a gente faça a nossa parte para que a gente seja feliz dentro do que for possível. Dentro do que for possível. O Evangelho da Manhã nos oferece sempre momentos incomparáveis, pois estamos sentando com Jesus para um banquete especial. O pão da proposição, o pão da verdade, o pão que alimenta para sempre. Quando escolhemos e agimos ouvindo o coração, sempre teremos respaldo. Em alguns momentos, os espíritos ficam aguardando a tomada, a ação. Porque essa decisão é que nos faz crescer. A consciência é a voz de Deus, é a lei divina que a gente escreveu sob a tutela do alto. Então a voz de Deus conversa com você como ninguém conversa, e ela fala com você conforme a sua necessidade, e vai dialogar com o outro de outra maneira. Quando um filho é chamado a tomar uma decisão na família, com seus pais, independente de como foi o passado, o chamamento é para que ele exerça o papel de filho. E vamos recordar de Jesus, que representa o maior filho de Deus na terra. Ele para nós é mestre, mas para Deus ele é filho. O que ele disse? Eu não vim de mim mesmo. Eu vim em nome do Pai que me enviou cumprir-lhe as ordens. O Pai é a representação da criação. O Pai representa todos os recursos disponibilizados que nós obtemos, que nós utilizamos durante uma vida inteira. Então, para honrar o Pai, para amar o Pai, nós temos que devolver tudo que Ele nos colocou nas mãos. Quando você está com a sua mãe, com seu pai, existem duas virtudes que, para que um filho seja feliz, ele tem que trabalhar com elas: reconhecimento e gratidão. Se não for reconhecido e grato, qual a expectativa de encontrar reconhecimento e gratidão na vida? É hipocrisia, não? É rebeldia? É indiferença? O que vem a ser? Virar as costas para alguém que está fragilizado, precisando. Se viramos as costas para os nossos, é muito fácil virar as costas para quem não está vinculado. O espírita somos chamados para praticar a caridade com pessoas desconhecidas. Qual o objetivo? Exercer aprendendo para lidar com os da sua própria casa. Porque senão não teria sentido. Dentro da nossa casa nós vamos encontrar amigos e adversários. Os adversários são responsabilidades nossas. Eles estão dentro da nossa batuta porque fomos nós que criamos a inimizade.
E hoje o sangue corre igual, entre aspas. Os Pires, os Bragas, os Costas, os Almeidas, os Rabelos, todos recebemos o sobrenome por responsabilidade nossa mesmo, para que a gente possa fazer bom uso e sermos diferentes do que fomos ontem. Então não se coloque como vítima. É muito mais fácil. Se coloque como protagonista. Se a criança te chama de bobo e você não leva a sério, quando alguém te atacar, fazer intriga, quando alguém virar as costas, mesmo que você esteja trocando a fralda, lavando a boca dele, olha para um necessitado que precisa só de uma coisa: determinação e carinho. É o que Deus espera de cada um de nós. Reflitamos, pois a vida está passando. As oportunidades podem não voltar. Faça o bem, sem olhar a quem. Mas pai e mãe, cônjuge, filho, tutelado, é obrigação. É da lei. Mesmo que seu pé esteja sangrando, suas mãos calejadas, suando sangue, faça. Porque amanhã você não vai fazer com sacrifício, você vai fazer por amor. Bem-aventurado quem já dá amor. Mas lembre-se, não se sinta vaidoso por isso. Porque pode ser que essa felicidade que você sente fazendo bem para estes, amanhã não serão eles. Estes agora são amigos. Amanhã será um adversário. Para Jesus, por fim, não há adversários. Para Jesus, todos somos irmãos. Para Jesus, a operação é uma só: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Gênese no lar, Evangelho no coração. Com a saudação dos primeiros cristãos, nos despedimos dizendo: Ave Cristo. Tenha uma semana de excelência no bem.